Transformando os meus amores. Já tá sumida, mas eu vou e volto. Eu vou, mas eu volto. Bom, no vídeo anterior, não sei se você faz a maratona do TM, mas no vídeo que eu fiz antes desse, eu combinei com vocês que eu ia convidar, como eu já fiz, os meus amigos, minhas amigas, que são ou foram RM2 da Marinha do Brasil, junto comigo ou ali contemporâneos, para poder falar para vocês como que é trabalhar em determinada área específica dentro da Marinha. Eu tinha essa dúvida, eu conheço muitas pessoas que têm algumas questões, então no vídeo de hoje eu trago fisioterapia. Então vocês, fisioterapeutas, fiquem de olho que o vídeo de hoje é para vocês. Bom, só recapitulando. Eu fiz uma série de perguntas, enviei para todas as pessoas que eu conheço. Muitas já responderam, então a gente vai ter uma sequência de vídeos só falando sobre isso. Qual é a função, quais são as peculiaridades daquele cargo técnico, né, daquela área técnica, como militar, porque é diferente. Por exemplo, em pedagogia tem muitas coisas semelhantes e até idênticas a estar fora da Marinha, mas a gente tem que lembrar o tempo inteiro que dentro da Marinha nós somos primeiramente militares, então existem pormenores que eu realmente acredito que são importantes de você saber antes mesmo de entrar para a Marinha, para você saber uma coisa muito importante. Você tem perfil para entrar na Marinha? Porque eu conheço pessoas que se esforçaram, passaram no concurso e tiveram um certo desencanto. Significa que a Marinha é ruim, não é um lugar bom para trabalhar? Não! A Marinha é um lugar ótimo, tem suas dificuldades, os obstáculos, assim como todos os outros trabalhos. Eu trabalhei antes de entrar para a Marinha, então eu sei que eu, pelo menos, não tive o privilégio de estar trabalhando em um lugar perfeito. Assim como na Marinha também não foi perfeito. Trabalhei muito e isso para mim não é um problema, mas é óbvio que eu enfrentei algumas dificuldades, alguns desafios, e para isso eu acredito que seja importante a gente trocar essa ideia. Eu, dentro dessas perguntas, vou responder exatamente de acordo com as respostas que me enviaram e vou acrescentar alguma coisinha que eu achar importante, beleza? Então vamos lá? A primeira pergunta que eu fiz, e ela é padrão, então, na verdade todas as perguntas são idênticas, tá? Mas a primeira pergunta é se em todas as OM da Marinha do Brasil, ou seja, assim, em todos os quartéis, sejam eles quais forem, existe aquele cargo, aquela área específica. Então vamos lá, a pergunta é assim, ó: toda e qualquer OM tem oficial com a sua especialização? Pedagogia, que é a minha área, por exemplo, é apenas OM de ensino. Como é a sua área? Bom, como vocês sabem, eu conversei com uma fisioterapeuta e na resposta dela foi assim: a minha função foi de fisioterapeuta na divisão de fisioterapia do Departamento de Saúde da OM. Como eu cheguei, no caso, ela chegou primeiro na divisão que estava fechada, ou seja, quando ela entrou, o quartel estava tendo uma reorganização, inclusive no departamento de saúde. E cada departamento é o grande, departamento é a grande sala. E dentro de um departamento tem as pequenas salinhas de cada encarregado. No caso, dentro do departamento de saúde tinha uma salinha de fisioterapia. Na verdade, como a gente trabalhou juntas, eu sei que a salinha dela não era tão pequenininha assim. Mas, enfim, ela chefiou, organizou a divisão e montou um setor de fisioterapia de primeira qualidade. Uma coisa muito importante, gente. A Marinha, até onde eu sei, eu não conheço a Marinha inteira, mas eu vou dizer a minha experiência, sempre, tá? Se você tiver aí outra experiência, bota aqui nos comentários, ajuda a gente a enriquecer que esse é o objetivo, tá? A Marinha, ela prioriza muito a saúde, tanto da tripulação, ou seja, das pessoas que trabalham no dia a dia, quanto dos alunos. Como eu já mencionei no vídeo anterior, mas eu vou sempre relembrar.
eu trabalhei em OM de ensino, então as pessoas que eu estou trazendo para responder essas perguntas também trabalharam em OM de ensino. E além da OM de ensino priorizar, né, cuidar bastante dos alunos e dos instrutores porque tem todo um planejamento, gente. O planejamento é anual, então no ano anterior a gente planeja o ano seguinte. Então, para esse planejamento, que obviamente tem suas alterações, correr da melhor maneira possível, é importante que tanto os alunos quanto os instrutores e a tripulação como um todo que apoia, né, os cursos em andamento, que todo mundo esteja literalmente bem de saúde. Então, a saúde na Marinha é uma coisa muito valorizada. E fora das OM de ensino, nas OM da Armada, porque eu trabalhei com os fuzileiros navais. Fuzileiros normais é ótimo, né? Fuzileiro não é normal, não. Mentira, tô brincando. Fuzileiro naval, todo respeito. Nas OM da Armada, igualmente, tá? Então, assim, é comum que você vá servir em uma OM que a saúde seja valorizada e caso tenha alguma dificuldade, algum perrengue, você consegue em uma OM vizinha ou em uma OM específica da saúde, um hospital, um ambulatório, uma coisa mais de referência, mas você não vai passar dificuldade em relação à saúde dentro da Marinha enquanto você estiver na Marinha. E uma coisa legal, os seus dependentes também podem usufruir desse benefício, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para a fisioterapia. Só para vocês entenderem, dentro do departamento de saúde, essa minha amiga, ela era, né, foi fisioterapeuta e ela era a encarregada, ou seja, a chefe da divisão de fisioterapia. Quem ela atendia? Se eu repetir isso, depois a gente apaga, tá? Mas quem ela atendia? Basicamente, os alunos, os instrutores e a própria tripulação, tá bom? A outra pergunta é a seguinte, se ela desempenhava fora da área dela, que é a fisioterapia, alguma outra função ou encargo colateral. Ela disse que sim, que todo mês ela desempenhava a função de fiscalização de outros setores, como é a rotina de todos os quartéis, isso é verdade. Ela foi fiscal de prova do Corpo de Fuzileiros Navais e ela participou de outras representações da OM, como Páscoa dos Militares, Aniversário da Mulher na Marinha, entre outros. Deixa eu explicar. Todos os departamentos têm um responsável por alguma coisa do meio físico, ou seja, mesa, ar-condicionado, os recursos instrucionais que a gente precisa para trabalhar tem sempre uma vida útil. Então, alguns militares, e no caso era ela, eles faziam essa inspeção para ver se estava todo o material em dia, tudo em ordem. Não só em relação à limpeza, limpeza não é o caso, mas se o material daquele departamento, daquela divisão, estava útil para ser utilizado, é horrível, né? Mas se ele estava em condições de utilização para o dia a dia. Caso não estivesse, aí existe todo um trâmite, que eu não vou entrar aqui nos pormenores, para a gente poder trocar esse material. Então, a gente, quando não está com uma coisa legal, está um pouco obsoleto, até quebrado, ou está em falta, a gente faz o pedido de uma reposição, tá? Então, só para vocês entenderem que isso não tem absolutamente nada a ver com fisioterapia, e uma fisioterapeuta fazia. Por quê? Porque em todos os quartéis da Marinha do Brasil existem os encargos colaterais. Esse é um deles, eu tô aqui explicando para vocês. Era fisioterapeuta, podia ser o pedagogo, podia ser o psicólogo, podia ser, enfim, qualquer outro, beleza? E não necessariamente é o RM2, tá? Pode ser qualquer oficial, não tem distinção em relação a isso, foi? Então tá, próxima pergunta. Como era a escala de serviço? A escala de serviço era basicamente a mesma que a gente já falou. Como eram muitos oficiais, então a escala de serviço desse quartel especificamente era um serviço durante a semana e para o final de semana demorava um mês ou um mês e meio. Então, arredondando, a gente tirava, porque eu servi com ela, um serviço
por mês durante a semana, e no mês seguinte a gente tirava 2, um durante a semana e um final de semana. Gente, isso é o paraíso. É difícil pra caramba que você caia num quartel grande o suficiente a ponto de você tirar 1 ou 2 serviços, tá? É óbvio que você tem todos os seus afazeres, mas não é comum. Então, tem a coisa boa e tem a coisa não tão boa, né? Essa era uma coisa maravilhosa desse quartel. Mas no meu caso, eu tenho certeza que no dela era longe pra caramba. Mas tá bom. Tem um peso, né? Tem aquele equilíbrio que às vezes é bom pra um, é ruim pra outro. Beleza. Eu perguntei se ela viajou para outras cidades e se sim, pra quê, né? Ela disse que sim, para os Acisos e para Marisaé, como coordenador de equipe. A Marinha, principalmente para a parte social, ela também tem os olhos voltados para essa parte. Eu fui com ela, inclusive, em um aciso. O que é um aciso? Aciso, a Marinha, ela mobiliza algumas praças e alguns oficiais para irem fazer um trabalho social em nome da Marinha, tá? A gente fica por volta de 2 semanas destacados nessa faina, né? E a gente ganha para isso, ganha a mais para fazer isso é ótimo. E além de ganhar mais, a gente ainda faz um bem social para pessoas carentes que não têm acesso àquilo que a gente leva, que seria assistência social, assistência hospitalar, psicológica, enfim, recreação, enfim, tem várias coisas que a gente faz e muitas vezes, inclusive em uma das vezes que nós fomos, nós reconstruímos uma escola, foi muito legal. A gente mesmo, nós oficiais e praças, limpamos e botamos os tijolinhos, foi muito, muito reconfortante, é um trabalho muito especial. A gente trabalhou com uma cidade bem pequenininha, que tinha muito problema com drogas, então a gente foi dar esse suporte, foi muito especial. Enfim, e nós fomos, eu fui como pedagoga, fui lá para receber as crianças, ajudar eles no que eu podia, e ela foi na parte de saúde, na fisioterapia, tá? Eu perguntei se ela ficou destacada em alguma OM, se sim, por quê? Ela disse que sim, uma vez nas Olimpíadas Militares. Gente, ficar destacada em uma outra OM, às vezes você até recebe para ficar nessa OM, mas na maioria das vezes você não recebe. Receber a mais, além do seu salário, tá? Nesse caso, varia de acordo se você tá na sua cidade, se você não tá na sua cidade, mas isso é tema para outro vídeo, tá? Eu fiquei destacada, eu vou falar mais sobre isso, sobre o meu destaque no vídeo de pedagogia, mas só para vocês saberem. Eu fiquei destacada porque uma OM precisava de um suporte pedagógico extra. Tinha uma pedagoga só, a demanda estava surreal para ela. Eles foram submetidos a uma avaliação externa. Falarei sobre isso no vídeo de pedagogia. E aí eles precisaram de uma ajuda, eu fui lá para fazer isso, fiquei umas 2 semanas também, não recebia mais por isso, mas foi um trabalho muito especial também. Eu ajudei a OM a conseguir uma pontuação, porque todas as OM da Marinha, elas recebem uma pontuação. E elas entram num patamar de excelência. Essa OM, graças à competência do comando e, enfim, do empenho de todos os oficiais e praças, conseguiu a excelência, foi muito especial. E aí eu perguntei como é que era a rotina diária, ela disse que no início a rotina do quartel, como todos, ou pelo menos a maioria que a gente conhece, né, era de 7 às 4. Isso é interessante pra caramba pra vocês de saúde, tá? Porém, nos 2 últimos anos que ela esteve lá, eu não sei se ainda está assim, mas é importante vocês saberem que isso acontece, é comum. É óbvio que depende da demanda e do comando. É sempre uma questão de acordo e ordem, né, amor? Determinou, é só cumprir. Enfim, nos 2 últimos anos tinha um horário diferenciado para suprir, como eu disse, as necessidades dos alunos. Já explico. Uns dias ela entrava pela manhã e saía 1 hora, ou seja, entrava às 7 e saía 1 hora.
nas outras entrava 1 hora e saía às 6. Por quê? A rotina dos alunos, ela é diferente da rotina do quartel. Tô falando especificamente de um quartel de ensino, gente. Não é para todos os quartéis. Na verdade, um quartel de ensino do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, assim, né? Mas isso pode, sim, ser abrangido para outras OM. Estou dando um exemplo, uma possibilidade grande, principalmente se você cair numa OM de ensino e principalmente se você cair numa OM de ensino do Corpo de Fuzileiros Navais, beleza? Enfim, a rotina dos alunos não começa junto com a tripulação. Então, tem todo um cronograma para eles cumprirem, ou seja, os alunos, e às vezes eles entram um pouco mais tarde do que a tripulação, porque, por óbvio, a tripulação precisa chegar para abrir a porta, arrumar a sala de aula, os instrutores, a gente tem que tomar café da manhã. Então, para a gente dar conta tanto dos alunos, a gente que eu digo, o pessoal da saúde, não era nem muito eu, às vezes sim eu, mas aí eu não tinha essa rotina diferenciada não, era chegar às 7 e sair quando tocava mesmo, acontece também. Mas enfim, às vezes os alunos tinham aula na parte da manhã e eles não podem sair das aulas para serem atendidos numa fisioterapia, por exemplo, que eles têm direito a isso. Inclusive devem fazer isso para não se prejudicarem num curso que tem uma demanda mais prática, né, mais física. E aí o departamento de saúde funcionava depois do expediente para atender tanto os instrutores que não podiam sair de sala de aula para ir para saúde, seja lá para o que for, assim como os alunos também. Então eles tinham essa escala. E uma coisa importante, você que é de saúde, procure saber, você pode sim trabalhar não em cargo público, mas em outro local que não seja a Marinha, um consultório ou alguma coisa do tipo, que você não pode priorizar essa outra renda em prol da Marinha. A Marinha tem que ser a sua prioridade, tá bom? Mas dá para conciliar. Conseguiu guardar uma grana? Muito importante. Sim, foi, né? Sim, conseguiu. Conseguiu viajar? Disse que sim também. Perguntei como é que foi a escolha dela para OM. Ela disse que não teve muita escolha, né? No ano que ela ingressou, ela escolheu trabalhar perto de casa, mas não se arrependeu de servir lá. Foi muito bom para ela. Perguntei como foi voltar ao mercado de trabalho. Ela disse que foi um pouco mais difícil porque ela mudou de cidade, né? Ela não continuou no Rio depois que ela foi debaixo da Marinha, mas ela disse que não demorou muito para voltar ao mercado de trabalho. Alguma dica para quem quer ser militar? Aí ela diz: ter ciência da hierarquia e disciplina. E se não tiver problema quanto a isso, recomendo muito a vida de militar. Fui muito feliz nos 8 anos servindo na OM. Gente, essa é com certeza a melhor dica. Você tem que saber que trabalhar na Marinha exige um perfil, uma mentalidade de alguém que estará militar por 8 anos. Se esse não é seu perfil, se você não tem essa facilidade de acatar uma ordem, até mesmo quando você não concorda com ela, você vai ter muita dificuldade. É impossível que você se adapte? Claro que não. É muito possível, mas você precisa estar disposta a isso, ok? Perguntei se ela estudou durante o período que ela serviu na Marinha. Ela disse que sim, que o próprio quartel proporcionou alguns cursos na área dela e que por solicitação dela também ela conseguiu fazer alguns cursos para poder cumprir as necessidades do quartel e atender melhor os militares. Então ela às vezes a gente consegue que a Marinha pague curso pra gente. Muito bom, né? Mas assim, tem todo um caminho para isso, tá, gente? Mas é importante esse canal para você saber que isso é possível. É fácil? É simples? Não. Mas é possível, tá? Não é para qualquer um, é para quem realmente se dedica e faz por merecer.
Perguntei se conciliar a vida social e militar foi difícil, ela disse de jeito nenhum. Perguntei um aprendizado marcante que ela teve, ela disse espírito de corpo. Isso é uma coisa muito importante. Em nenhum outro lugar que eu trabalhei eu tive tanta parceria e cumplicidade no desenvolvimento do meu trabalho. Às vezes eu tive ajuda de pessoas que pouco sabiam de mim, pouco estavam comigo no dia a dia, mas que estavam muito presentes, às vezes até mais presentes do que pessoas do meu próprio sangue, assim. Mas também existe aquilo que a gente chama, ironicamente, de espírito de porco, que é exatamente o contrário do espírito de corpo. Aquela pessoa que não pensa muito em ajudar o seu companheiro, mas acontece dentro e fora da Marinha. Mas o espírito de corpo com certeza também foi um grande aprendizado que eu tive. Perguntei se trabalhou em algum lugar durante o período que serviu na Marinha. Ela disse que sim, como fisioterapeuta mesmo, atendendo os pacientes depois do quartel. Então, depois do quartel, ela conciliou no consultório dela. É isso. Essas foram as perguntas e as respostas. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você é fisioterapeuta, tem alguma pergunta que não foi respondida, comenta aqui com a gente. Se você é fisioterapeuta da Marinha, comenta aqui com a gente também. Traz alguma coisa pra gente poder acrescentar. Essa é a ideia. Eu espero que vocês tenham curtido. Se tiver alguma coisa que eu não tenha esclarecido, vai ser um prazer poder ajudá-los, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, pra quê? Pra eu saber que não só essa série, essa sequência de vídeos que eu tô fazendo tá te agradando, pra eu continuar, ou então eu paro, não tem problema nenhum. Eu tenho já as entrevistas, mas a gente pode fazer outra coisa. Eu queria muito que você me ajudasse deixando aqui comentários, trazendo dúvidas e sugestões até de vídeos, para eu poder conseguir te ajudar mais e melhor. Então agora sim, vamos juntos rumo à sua farda branca.